Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, ator do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje vou falar do livro O Nibelungo e a Valquíria, publicado pela editora Mandrágora e da autora Beatriz Witt, que eu tive a enorme honra, o enorme prazer de conhecer na Odisseia de Literatura Fantástica ano passado, 2019, que eu deveria estar me preparando para ir para esse evento, inclusive, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no começo de junho de 2020, que é quando seria o evento do ano, que teve que ser, né, adiado por tempo indefinido por conta da quarentena que estamos vivendo nesse momento. Mas eu tive a honra de estar nesse evento ano passado. Foi quando eu conheci, inclusive, pessoalmente aqui, o Bruno Farla, autor do Jogo do Destino. Estou aqui terminando de ler o livro dele também. Que o Bruno é também um dos meus amigos do podcast aqui dos Mochileiros do Multiverso. Eu, o Bruno, o José Cerqueira e Yasmin Kader, né? Foi quando eu conheci o Bruno pessoalmente, então a gente tinha aquela rotina, né, de chegar no evento cedo, tomar café juntos, conversar sobre um monte de assunto, e bom, passar o evento inteiro do lado um do outro, né? E aí tava eu e o Bruno de um lado, e a Beatriz, ela estava logo ali com a gente do nosso lado, e a gente acabou conversando, acabou se conhecendo, e eu acabei trazendo o livro dela também, do evento, e eu tive tempo de ler agora, e foi uma leitura tão prazerosa, uma leitura assim, tão sucinta, né? É um livro assim, que realmente você consegue botar no bolso, literalmente, né? É um livro que você consegue levar no bolso. E eu li esse livro aqui em 1 hora, tá? E eu leio devagar pra caramba. Né? Então, assim, sinceramente, esse é um exemplo de um livro que, mano, todo mundo, tipo, não lê quem não quer, né? Lógico que não é bem assim, não lê quem não quer. Mas quem tem a possibilidade de ler, esse aqui é um ótimo exemplo de um livro que eu acho que é tão prazeroso e sucinto que acho que todo mundo deveria ler, tá? E eu vou falar os 3 elementos que mais me fascinaram nesse livro aqui, da Beatriz Witt. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Witt. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. Mas vamos lá. O primeiro ponto é que isso aqui, na verdade, é um reconto clássico, né? Ela traz a história do Anel de Nibelungo, né? Que é o clássico da ópera, é o clássico que inspirou, inclusive, o Tolkien a criar O Senhor dos Anéis. É um clássico também da cultura nórdica, né? Da mitologia viking também. É uma história com grandes heróis dos mitos vikings, inclusive, do panteão viking, etc. Então, é uma história assim que acho que é até interessante de pensar também cultural, tá? Isso aqui, tipo, eu acho que é muito melhor você ler uma narrativa do que você também ficar lendo na Wikipédia, né? Para você conhecer um mito clássico, né? Um conto clássico. Então, o que a Beatriz fez foi essencialmente recontar o clássico nesse livro daqui. E eu acho que isso é interessante porque às vezes a gente pega para ler um clássico e a leitura não flui, sendo brutalmente honesto com você. Eu já li, por exemplo, A Divina Comédia, do Dante Alighieri, e a leitura, eu li só o Inferno só, e eu não aguentei mais ler o livro e eu larguei, né, a leitura da Divina Comédia. Eu li recentemente, tem até vídeo aqui no canal, Noite na Taverna, que, como eu falei, é um livro muito interessante no nível cultural, tá? Mas que a escrita e a leitura não é assim tão prazerosa por N motivos, tá? Enquanto que esse aqui é o melhor dos dois mundos. Porque é o conto clássico, você acaba conhecendo mais o mito, né, do Siegfried, do Alberic e etc. E ao mesmo tempo a leitura é uma leitura contemporânea, é um livro bem escrito, né? Então você não fica também com um monte de palavras que você não conhece, com um monte de diálogo que não faz sentido nenhum, tá? Então, um diálogo assim que acaba sendo artificial para os dias de hoje. Ainda. Então, nós devemos sim ler os clássicos, mas ler o clássico exige um esforço a mais, enquanto esse livro aqui você lê e degusta ele com muito mais prazer, tá? E muito mais eficiência do que seria qualquer outra opção das que eu já falei aqui. Então, a Beatriz Witt realmente recontou um mito clássico de uma maneira excelente nesse livro aqui. O segundo ponto é como que ela usa a mitologia.
e eu adoro mitologia, já estudei mitologia. Eu comecei a ler, inclusive, lendo mitologia, antes de eu ler literatura. Eu, quando era adolescente, pedi para meu pai livros de mitologia e comecei a estudar mitologia grega, mitologia viking, mitologia egípcia, tá? Então eu li, assim, vários livros sobre mitologia. Eu comecei a me cansar de mitologia grega, porque eu já li, quando eu vi, eu estava assim, só relendo o que eu já conhecia já, né? Em algum momento. Mas aí eu comecei a ler literatura. Aí que eu fui começar a ler. Tanto que um dos livros que eu adoro é Canção de Troia, que reconta a Guerra de Troia, da Ilíada, por exemplo. Foi um dos grandes livros que me inspiraram até como escritor hoje em dia. Então o meu interesse por leitura surgiu da mitologia. E justamente por já ter lido já um bocado de livros sobre mitologia, eu posso falar que esse aqui é um livro sobre mitologia que é excelente, tá? E então, assim, acho que, como eu falei já, tanto se você quiser conhecer um mito clássico, essa leitura é excelente, tanto como se você quiser simplesmente uma história boa, tá? Uma história sucinta, uma história que você consegue ler em uma hora, ou até menos, se você ler mais rápido. Isso aqui é uma leitura também excelente. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é como que, eu já falei já, a narrativa ela é sucinta, mas ela não é resumida. Isso que é um ponto que eu acho interessante. Existe esse receio dos autores, né, de será que meu livro não está curto demais? Né? Ou será que eu não estou sendo prolixo, que eu não estou também enrolando, achando de linguiça? E tem livros que comemos, né? Tem livros que são enormes, a gente vai lendo, quando a gente vê, tipo, passaram 100 páginas, e a gente olha e fala, cara, nada aconteceu, sabe? Então, nós temos esse medo, né, do 8 ou 80, né? O 80 do livro ser prolixo, ou do 8 também, do livro acabar pulando etapas, sabe? E acabar. Eu tenho livros que eu sinto, cara, não, essa cena aqui podia ser mais elaborada. Às vezes tem livros assim que só cita, sabe? E aí aconteceu um baile, né? E pô, o baile é uma página, né? Ou então um baile, ou uma guerra, né? Dependendo do seu gosto de literatura, que seja, sabe? Ou até um diálogo entre personagens, que às vezes você lê assim uma página só. E eu sinto, caramba, por isso é um capítulo inteiro isso daqui, sabe? É um conto interessante. Um livro que eu acho que peca nisso, inclusive, é o Dragon Age, que é o Trono Usurpado, que pô, eu adoro Dragon Age, mas o livro ele é muito bom, só que no final eu acho que ele também queima assim muitos detalhes que eu queria ter lido, sabe? Então é um livro que ele é bom até depois da metade dele, mas lá no final a impressão que eu tenho é que é do tipo, não, você tem que entregar esse livro amanhã, então termina de escrever ele, do jeito que dá, sabe? É a sensação que eu tenho, não sei o que deu no escritor, mas é isso, né? E aí o livro, no caso do Dragon Age, tem, por exemplo, uma seção enorme em que eles andam ali pelas profundezas do mundo, as estradas profundas, sabe? Mas aí, tipo, cenas de batalha, de guerra que eu queria ler, eles citam assim em um parágrafo e vão pro final do livro, sabe? Então, ritmo de narrativa é algo que é difícil, tá? A gente tem que tomar cuidado na hora de saber o ritmo certo de narrar cada cena. E esse livro aqui, como eu falei, ele é muito sucinto, mas ele não é nada resumido. Cada cena tem a descrição que tem que ter, tem o diálogo que tem que ter. Cada elemento aqui é elaborado da maneira ideal, tá? Então cada personagem tem o seu tempo, né? Cada personagem tem o seu espaço. Eu sinceramente gostei justamente por ser um livro que não tem 30 personagens, né? Eu gostei de cada personagem desse livro, sinceramente, cada um deles foi interessante. Eu realmente senti que eu conheci cada um deles no nível que eu tinha que ter conhecido. É lógico, né? Eu não sei tudo de cada um deles, porque o livro ele é sucinto, mas esse que é o ponto. No que esse livro aqui se propõe a te contar, ele te conta tudo que tem que te contar. Esse que é o ponto. Então, o Nibelungo e a Valkyria, que são, né, a capa do livro, são o título do livro, são os dois personagens principais, tá? E você conhece eles. Esses sim eu posso dizer que são excelentes personagens. A Beatriz consegue, em menos de 100 páginas, elaborar, desenvolver e cativar o leitor com esses dois personagens de forma muito interessante, de forma muito eficiente, ainda mais com um livro que é tão sucinto, mas que não é resumido. Então são esses os principais pontos que eu achei mais interessantes nesse livro aqui, e sinceramente, na próxima vez que você for fazer qualquer compra online, insere no carrinho também esse livro aqui,
porque eu acho que é uma leitura muito sucinta, muito prazerosa. Eu acredito que muitos escritores tentam dar passo na marca-perna, sabe? Querem lançar um livro de 1000 páginas logo de começo, sabe? O que é difícil. Eu acho que a gente tem que estar sempre um passo no alcance da nossa perna. Então não tem necessidade do primeiro livro já ser já um livrão gigante como parte de uma saga de 10 livros, tá? Isso aqui é um bom exemplo de um livro que atende a todas as nossas expectativas, tá? E na verdade supera as expectativas. Você acaba esperando uma narrativa de um equivalente a um conto, né? Equivalente a algo assim mais sucinto, mais breve, e que a gente não vai se apegar tanto, né? Justamente por ser tão rápido, mas que não. Você acaba se apegando, acaba engajando na história com muito mais intensidade do que seria num livro gigante, porém não tão bem escrito. Não existe livro grande demais ou pequeno demais. Existe livro bom, existe livro ruim. E esse livro aqui está entre os livros ótimos. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, dá o like, comenta qual que é o seu livro curto favorito, tá? Vamos botar assim, seu livro com menos de 100 páginas favorito, porque curto, né? Tem gente que eu acho, Bernardo, por exemplo, menos de 300 páginas eu acho curto, sinceramente. Eu acho que um livro médio vai ter ali entre umas 300, 400 páginas, de 500 para cima que eu começo a considerar que é um livro grande, tá? Mas entre 300 e 400 eu acho que é um livro médio, na minha concepção individual. Então vamos falar assim, livros com menos de 100 páginas. Qual que é o seu livro com menos de 100 páginas que você mais gosta? O meu, particularmente, é esse daqui. Tem tudo que eu gosto. Tem mitologia, é um clássico, né? E é uma recriação muito interessante e muito enriquecedora e muito prazerosa de um mito clássico, né? Em menos de 100 páginas. Então, o meu livro curto favorito é esse daqui. Mas aqui embaixo, qual que é o seu? Estamos no desafio 366 dias de escrita, de mercado editorial, cultura pop e... me enrolei. É livro sobre mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.